Boa noite, pessoal, tudo bem? Tô só tentando aqui. Hoje eu tô com um pouco de dificuldade em relação ao nosso Instagram. Não sei por quê, que eu sempre ligo ele junto, mas deixa eu só iniciar aqui nossa transmissão no Instagram, que aí eu também já venho aqui com atenção pro Facebook. Em primeiro, eu queria saber, em primeiro lugar, se está tudo bem com vocês. Boa noite. Boa noite, Júlia, Cleide. Obrigada por vocês estarem aqui mais uma vez, mais uma live, né? Estamos aos domingos conversando sempre sobre diversos temas. Nossa, não sei porque que eu não estou conseguindo fazer a transmissão pelo Instagram hoje, mas preciso tentar. Porque aqui a gente tá tendo um pessoal esperando também, assim como no Face. Vamos lá, acho que eu já vou conseguir. Acho que sim. Vamos. Não sei porquê. Gente do céu, mas vamos lá. Vamos começar então a nossa live dos domingos, né? A live que nós fazemos todos os domingos. Ah, agora eu achei aqui. Ok. Então, boa noite. Agora sim, agora eu fico tranquila de conseguir ter me acertado com a tecnologia, né? Que é o que acaba dificultando a nossa vida em alguns momentos, mas facilitando em muitos outros, né? Então, boa noite a todos, boa noite a todas. Aqui no Facebook, no Instagram, estou aqui nas duas redes, né? Como a gente vem feito aos domingos, como nós estamos fazendo. Belo Horizonte, Buenas Noites seria de onde? Conta pra nós. Maratonando desde ontem, né? Oi, Áurea, tudo bem? Ontem nós tivemos a maratona aí. Oi, Dude, boa noite, tudo bom? Nós tivemos a nossa maratona ontem no dia todo. De manhã nós tivemos turma de aprofundamento do Projeto Laços, nós tivemos uma manhã de constelação familiar maravilhosa, com os conteúdos relacionados à codependência. À tarde nós tivemos a turma da tarde do Projeto Laços, que é uma turma iniciante. Começamos a trabalhar o nosso genograma, né? Quem está aqui da turma sabe que ontem foi o grande dia, né? O dia que a gente se propõe a começar a enfrentar nossas questões. À tarde nós tivemos estudos do livro, né? Do livro Até que a Droga Nos Separe, que eu tenho deixado aqui, mas eu esqueço sempre, que é para mostrar para vocês, né? O nosso livro Até que a Droga Nos Separe, o guia, que é na verdade o material, a literatura que dá base para o nosso grupo de estudos. Nosso grupo de estudos também vem crescendo bastante, a gente já tem algumas voluntárias aí, a Bruninha e a Rê. Ah, Uruguai, bem-vinda, Sandra. Obrigada por estar aqui, viu, Sandra? Nosso Iranede de Belém, Espírito Santo. Nós estamos aí em vários pontos do país e fora dele, né? Muito obrigada, viu, gente, por vocês estarem aqui. Eu que agradeço. Então vamos lá. E aí, finalizando, nós falamos de Projeto Laços ontem, de grupo de estudos, estudamos o medo, né? Então, o pessoal tem perguntado bastante sobre o livro, Até que a Droga Nos Separe, sobre o guia, se as pessoas podem começar em qualquer tempo no grupo de estudos, se há uma sequência para estudos. Não há sequência, existe a sequência do guia para vocês trabalharem com vocês, né? Ali a gente tem a linha do tempo, a gente tem as perguntas, o roteiro de atividades sistêmicas e perguntas para vocês poderem seguir em casa. Então tá aqui, né? O livro Até que a Droga Nos Separe e o guia. Mas no grupo de estudos, vocês não precisam entrar quando nós finalizarmos o grupo atual. Nós podemos aí seguir juntas, porque as perguntas que nós trabalhamos, as questões que a gente vem trabalhando todos os encontros, na verdade são questões correlatas aos nossos sentimentos
normalmente presentes na questão da codependência. Então, vocês podem vir, a gente vai compartilhar as nossas questões relativas àqueles sentimentos. Então, o grupo de estudos aqui acontece a cada 15 dias. E aí, no final do dia, nós tivemos Amor Exigente, né? Grupo de cônjuges das 18 às 20. Então, por isso que as meninas estão falando aí, maratonando, né? Porque tem sábado realmente que é uma maratona. Mas eu acredito que é um sábado de um grande sacode emocional, né? Onde a gente trabalha várias questões e depois a gente tem o domingo para descansar, para deixar nossas emoções reverberarem. E à noite, no domingo finalzinho da tarde, aí a gente conversa mais um pouquinho para a gente iniciar algumas ações aí para nossa semana. Muito bem. Bom, quem está vindo pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Podem sinalizar aqui se quiserem. Meu nome é Romina Miranda, sou terapeuta de família e casal, especialista em dependência química, pesquisadora na área de codependência e codependência afetiva, escritora. E hoje que eu falo nesses últimos tempos aí, desde o início, na verdade, da pandemia, né, do início do isolamento social, nós iniciamos essa forma de conversarmos através das redes, né, porque antes nós conversávamos muito através das palestras, que nós tínhamos a chance aí de nos encontrarmos aí pelo Brasil todo, em várias palestras de amor exigente, palestras individuais, palestras de equipamentos do Estado, prefeitura, mas... oi, Maria Luísa, tudo bem? Mas com a questão do isolamento social, nós tivemos aí que ter uma outra forma, né, de iniciarmos aqui os nossos contatos, para que nós, na verdade, não perdêssemos o contato. E o que acabou acontecendo é que nós crescemos nesses contatos, né? Então, hoje nós temos aqui pessoas do Brasil todo, pessoas com diversas questões, e a cada domingo nós temos pessoas novas que vêm, na verdade, despertando para suas questões correlatas à codependência e ao impacto da vivência com o usuário de substâncias psicoativas, entre outras questões, dependência afetiva, etc. E qual que é o objetivo dessas lives aos domingos, né? Vocês vão observar, as pessoas novas, que nas minhas redes sociais, tanto no Instagram como aqui na página do Face, eu sempre posto vários conteúdos durante a semana, textos, pequenos áudios, pequenos vídeos, para trazer conteúdos acerca da temática da codependência. E aos domingos nós pegamos esse tema, ou a codependência ou a dependência afetiva, e trabalhamos os diversos aspectos relacionados, que são inúmeros, até infinitos, digamos assim, mas nós temos alguns aspectos que eu observo em atendimento, em grupos de apoio, nos meus estudos, que são mais prevalentes e relevantes para que nós possamos a cada domingo falar um pouquinho sobre. Essa palestra, esse encontro, essa live não tem nenhuma intencionalidade de ser algo aprofundado, mesmo porque nós temos um tempo curto, né? Então, inicialmente nós falamos aqui em torno de 40 minutos a respeito do tema da semana e depois vem a interação aí com vocês, que fazem as perguntas, que mandam os questionamentos, que mandam suas contribuições e nos últimos 20 minutos a gente usa para essa finalidade. Então, é uma maneira de nós entrarmos em alguns tópicos, de nós observarmos algumas questões relacionadas à nossa codependência e as formas que nós podemos, então, encontrar para nós nos libertarmos desse padrão emocional, desse padrão de relacionamento, desse padrão comportamental. Então, mais uma vez, né, eu vou iniciar dizendo que Princesa, boa noite, Gilda, muito obrigada. Vocês levantam minha autoestima, viu? Por isso que hoje eu resolvi falar sobre autoestima. Porque, ô turminha, pra me chamar de bonito, de princesa, de tá linda, Tibério, manda um alô para Trairi, Ceará. Nossa, manda, inclusive aí nós já tivemos juntos, né? Ai, vocês são demais, né? De várias regiões, sempre vindo aqui presenciar, prestigiar e trazer as questões. Mas vamos lá.
Então, codependência não é uma doença, né? Codependência é um transtorno comportamental que se revela nos relacionamentos. Então, por que que essa, vejam, que essa, a teoria sistêmica, né, que é a teoria na qual eu me especializei, por que que nós trabalhamos, ou eu trabalho especificamente nas minhas lives, nos meus conteúdos com os meus pacientes, a teoria sistêmica? Porque a teoria sistêmica, ela fala e aborda relações, ela aborda relações, né? Na teoria sistêmica, nós não estamos manejando o indivíduo em sua subjetividade, nós estamos manejando as relações desse indivíduo com os diversos membros do seu sistema familiar, ou dos seus relacionamentos de uma forma geral. Né? E aí, quando a gente fala sistema familiar, nós estamos falando de todos os subsistemas que você já vem conhecendo aqui conforme a gente conversa. Muito bem. E não sendo uma doença, nós não precisamos falar em cura, né? Então, muitas vezes, a codependência tem cura. A codependência não é uma doença, é um padrão. E nós podemos mudar os nossos padrões, né? Então, precisa de vigilância, precisa de atenção, precisa de constante vigilância, sim. Porém, é possível mudarmos, ou seja, termos relacionamentos saudáveis com as pessoas que nós nos relacionamos, sejam elas nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos ou nossos cônjuges, namorados, parceiros, enfim. As pessoas com as quais nós sentimos que a nossa codependência é deflagrada, mas que, por outro lado, nós sabemos que gostaríamos de ter um relacionamento saudável. Lembrando que para eu ter um relacionamento saudável com o outro, eu preciso começar o relacionamento saudável comigo. E uma das autoras, não me lembro agora se é a Melody Beach, eu acredito que não, eu acho que é uma outra autora, não me lembro o nome agora. Ela traz o conceito de que a codependência, ela é a dificuldade do indivíduo de se relacionar consigo e com o outro. Né? Então, não é só que eu não consigo me relacionar com as pessoas de forma saudável, eu tenho dificuldade de manter e nutrir relacionamentos saudáveis comigo. Então, quando a gente olha para esse contexto, nós podemos, então, começar a observar as questões que estão relacionadas a esse comigo, a esse eu, a esse individual, essas questões que me envolvem, né? E aí nós podemos, então, trazer o tema que eu achei que seria relevante para a gente tratar essa semana, que é o tema da autoestima. Por quê? Porque vocês já devem saber, vocês que já vêm acompanhando aqui outros grupos e outros contextos, textos e literatura sobre codependência, que uma das principais características da codependência é justamente a baixa autoestima, né? E por quê? Lembram-se que nós sempre trazemos aqui o olhar para a codependência como um padrão que se constituiu desde a infância, que perdurou na adolescência e que se revela na fase adulta nas nossas relações. Não é algo que foi deflagrado nessa relação como se tivesse caído de paraquedas na minha história hoje. Não, a codependência, né, diferente do impacto do uso de substâncias, são coisas distintas, mas que, claro, que se complementam em muitas situações. A codependência, ela vem dos meus padrões, seja na minha família de origem, aquilo que veio da minha família, da família de origem da minha família de origem, ou seja, dos meus avós, etc. E na infância nós vivemos esses padrões que incluíram, sem dúvida nenhuma, a dificuldade de nós estabelecermos uma autoestima positiva. Lembrando que a autoestima, o que é? É o conceito que eu tenho sobre mim, né? Então, como eu me enxergo? Como você se enxerga? Você tem sentimentos prevalentes de inferioridade, você tem sentimentos prevalentes de que as suas coisas não são boas, de que para você nada dá certo, seus pensamentos são negativos, você tem dificuldade de se colocar, você não confia em si. Esses são alguns dos itens aí que sinalizam a questão da baixa autoestima. Essa baixa autoestima que deflagra aquele comportamento de nós termos que ser agradadoras ou agradadores, ou seja, sempre agradarmos os outros para que sejamos aceitos.
ou aceitas, né? Então, lá na infância, eu percebi que quando eu era boazinha, que quando eu ia bem em todas as relações, quando eu ia bem talvez até na escola, quando eu não dava trabalho, eu era amada, eu era aceita, eu tinha atenção. Então, eu acabei desenvolvendo esse padrão de ser boazinha, etc. E isso é o que muitas vezes a gente fala, né, constantemente na codependência, do padrão de ser agradadora, do padrão de ser a boazinha, que faz parte aí da questão da codependência. Muito bem, voltando para a questão da autoestima, então essa autoestima ela é constituída ou construída também desde a infância, onde os nossos cuidadores, os nossos pais, as pessoas que interagem conosco desde a infância e adolescência, sem dúvida nenhuma são grandes influenciadores da nossa autoestima. Então, aquilo que eu recebo, que me valida na infância, é o que me ajuda a olhar para mim de forma positiva. Bom, sem nos atermos tanto às questões efetivamente do passado, para que a gente possa olhar um pouquinho mais para como a gente vai trabalhar o resgate da autoestima, nós já sabemos que houve dificuldades na infância, houve dificuldades na minha conexão ali, na minha relação com os meus pais e que de alguma maneira eu cresci com baixa autoestima. Ou seja, com dificuldades de me olhar de forma positiva, de me valorizar, de reconhecer o meu valor, de me amar, de me aceitar, né? Então, esse é um ponto. E a maior parte das pessoas que vivem a codependência vivenciam baixa autoestima, por isso eu achei fundamental nós trazermos esse tema, mesmo porque nós não temos como falar em codependência, em libertação da codependência, se não falarmos em resgate da autoestima. Precisamos ter autoestima para que possamos começar a dar os passos necessários para libertarmos-nos da codependência. Não é nos libertarmos do outro ou da pessoa que nos deflagra sentimentos ou que nos faz pensar que é ela que deflagra, sendo que na verdade os sentimentos são nossos. As pessoas com as quais nós nos relacionamos de forma não funcional, normalmente são as pessoas em que nós sentimos que a nossa estima não é bacana, né? Nós podemos ter essa percepção. Até ontem no Amor Exigente a gente estava conversando sobre essas situações, né, que de alguma maneira nós vivenciamos os nossos relacionamentos, sejam elas com dependentes químicos, filhos, pais, cônjuges, elas vêm certamente para nos mostrar algumas coisas, né? Então, que nós possamos pegar esses aspectos ou olhar para esses aspectos e melhorá-los e não ficarmos no vitimismo ou na autopiedade, que também é muito característico dessa situação. Então, ao invés de mantermos vitimismo e autopiedade, vamos olhar para o que nós podemos fazer com isso que nós percebemos, né? Então, percebemos por meio dos nossos relacionamentos que temos baixa autoestima. Muito bem, e agora vamos falar um pouquinho sobre alguns itens que são considerados pilares da autoestima, de acordo com a psicologia, de acordo com alguns autores da psicologia, entre outros, né? Como eu já disse, nós não temos aqui como nem a intenção de aprofundar os temas de uma maneira como eu gostaria, digamos assim, mas, portanto, às vezes não dá nem tempo da gente abordar uma temática inteira em relação àquele tema. Então, mesmo que hoje a gente não converse sobre todos os pilares da autoestima, vamos começar. Oi, Silvio, tudo bem? Silvio é meu amigão da Clínica Jequitibá, né, onde hoje eu tenho a honra de estar fazendo um trabalho com as famílias. É um local que sou muito grata por estar participando, justamente por confiar em vocês e confiar em tudo que vocês fazem pelos pacientes, pelas famílias. Então, obrigada por você estar aqui, Silvio, obrigada pela Jequitibá, por prestigiar o meu trabalho e por eu estar com vocês. Obrigada ao Poder Superior, inclusive, de me proporcionar estar sempre atrelada a locais e pessoas do bem, pessoas que realmente têm uma missão de olhar para os indivíduos de uma forma carinhosa e de plantar sementes positivas aí na vida das pessoas. Muito bem.
Vamos lá, voltando para a questão da autoestima. Então, quando a gente fala em pilares da autoestima, vamos olhar aí inicialmente para o primeiro deles, que coincidentemente ou não, ele é o primeiro item que eu trago no livro Até que a Droga Nos Separe, quando eu proponho para vocês a libertação do padrão da codependência, que é o autoconhecimento. Então, como eu posso saber se eu tenho autoestima baixa, alta, se essa minha autoestima, em que pontos em que eu me sinto inferior, que pontos que eu preciso trabalhar, aonde ela se revela, como é que eu vou saber isso, né? Porque existe muitas vezes contexto, diálogo, conceito, eu tenho baixa autoestima, eu não tenho autoestima. Ok, mas você conhece exatamente quais são os pontos que você precisa trabalhar? Você realmente sabe aonde você se valoriza, aonde você não se valoriza, aonde buscar essa valorização, olhar para você com profundidade para não ter essa ideia tão superficial de que tenho baixa autoestima e pronto. Então, por que que o autoconhecimento é importante? Porque é no autoconhecimento, seja através de uma terapia, seja através dos grupos de apoio, através das várias modalidades que a gente vem conversando aqui, nós vamos entender aonde a nossa autoestima tem, aonde ela se revela com maior precariedade, né? Quais são os sentimentos mais prevalentes na minha autoestima? Quais são os sentimentos que... Gente, eu vou ter que parar. Romina, não poderia deixar de falar. Te acho uma mulher inteligente, sensível e encantadora. Ah, Sara, muito obrigada. Já que é noite da autoestima, eu vou me dar ao luxo de ler esses comentários que realmente me agradam muito, porque nós precisamos estar umas com as outras, nos auxiliando a nos observarmos, né? Eu lembro que tinha uma amiga minha, uma grande amiga minha, Elaine Camarini, do Faces e Vozes, que ela falava, ai, tem coisas em você que parece que você não enxerga, né? E todos nós temos pontos que nós não enxergamos, né? Pontos positivos. E no processo de autoconhecimento, nós entramos em contato com isso também. Então, se nós temos a tendência de olhar para nossas questões negativas, eu não sou boa nisso, eu não sou boa naquilo, eu sou inferior nisso, eu sou inferior naquilo, que é um padrão da minha infância, o que eu vou precisar fazer? Justamente o contrário, começar a conhecer os meus padrões positivos, os meus sentimentos positivos, os meus aspectos positivos e valorizá-los. Então eu pego os meus aspectos negativos e coloco abaixo do tapete? Não, de forma alguma. Eu os aceito como defeitos que todas as pessoas têm, como dificuldades que todas as pessoas têm e que eu posso superar. Então, aquilo que me incomoda, que incomoda os meus relacionamentos, que realmente são pontos da minha personalidade que não são interessantes para o desenvolvimento saudável da minha individualidade e dos meus relacionamentos, eu aceito e trabalho. E aquilo que eu não conheço ainda é o que eu vou começar a estimular. Então, o primeiro pilar é o autoconhecimento, né? Então, Roberta, queridona, tudo bem? Roberto, eu sonhei com você. Agora você entrou aqui, me veio na hora o pensamento. Você falando assim para mim, e aí, nós não vamos ter nossa reuniãozinha, nosso suco online que a gente tinha combinado? Vamos, viu? Você me chamou pelo sonho e agora você tá aqui. Roberta do Amor Exigentinho, Amor Exigentinho, né? Amor Exigentinho que trabalha a autoestima já nas crianças, né? Como é bom nós pensarmos que existem trabalhos, na verdade, que já olham para essa questão, né? Hoje nós somos mulheres, homens, adultos, podemos resgatar nossa autoestima, vamos resgatar nossa autoestima com o nosso auto-amor, com o nosso acolhimento, com a nossa vontade de fazer por nós, com o acolhimento da nossa criança interna, aquilo tudo que a gente já conversou algumas vezes, com o apoio das nossas colegas, das nossas irmãs, no sentido de irmandade, de fraternidade, de sororidade, das pessoas que vivem conosco e que de alguma maneira nos ajudam a pontuar as nossas questões positivas e negativas. Agora esse suco sai, depois dessa noite você vir aqui ainda, o suco sai, né? Obrigada, Roberta, um beijo, obrigada por você estar aqui, viu? O suco sai essa semana. Então vejam só,
quando a gente fala que nós precisamos hoje usar os nossos recursos para resgatarmos a autoestima, quais são esses recursos? A nós, o que nós temos de positivo que vai nos ajudar a trazer o que nós temos de melhor, a acalentar, a cultivar, a ajudar a florescer o que nós temos de melhor, e as nossas queridas amigas, no sentido, quando eu falo em amigas, eu falo as pessoas que estão na nossa irmandade, no nosso grupo de apoio, as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Então, a importância de mais um ponto da autoestima, que a gente pode falar como um dos pilares também, que é o suporte social, ou a rede social, que nesse sentido tem qual é a ideia do grupo social ou do suporte social? É justamente esse complementar de olhares que por muitas vezes nós estamos com dificuldade em olhar para nós com o nosso espelho. Então, pela nossa lente, muitas vezes que está cinza, nós não enxergamos da maneira correta ou da maneira mais próxima da nossa autoestima real. Porém, com o apoio de pessoas que nos querem bem, que fazem parte da nossa rede social, que são nosso grupo de apoio, nossa família de apoio, digamos assim, nós podemos, sem dúvida, uma ajudar a outra, uns ajudarmos aos outros, nessa perspectiva de nos apontarmos os aspectos positivos em nós que precisam ser trabalhados. Então, o primeiro ponto é o autoconhecimento. Complementar a isso, né, já falando, a rede social, o suporte social, o apoio, o grupo de família, o grupo de irmandade, de fraternidade, ele vem como um grande estímulo para o resgate da autoestima. E por que é importante nós observarmos isso? Porque normalmente os codependentes têm a ideia de se isolarem. Né? Então eu tenho dificuldade, eu tenho baixa autoestima, me sinto inferior, só eu tenho esse problema, então eu me isolo. Quando, na verdade, o isolamento ele só vai aumentar essa sensação, esses sentimentos negativos que alimentam a minha baixa autoestima. Então, o que eu preciso? De grupos de apoio, grupos de suporte, de pessoas que estejam, na verdade, vivenciando essa mesma ideia e umas vamos ajudar as outras. Nós temos o nosso grupo de estudos do livro no WhatsApp e é uma coisa, né, esse grupo, a semana inteira, né, eu acho legal o nosso grupo que as pessoas têm um respeito ali por tentar manter o espaço, por não manter um espaço muito cheio de questões, e que colocam algumas coisas de importância, e aí vem a outra pessoa e fala sempre o ponto positivo dela. Então é isso. Essas pessoas que nós precisamos manter por perto, certo? E pessoas tóxicas e negativas, sem dúvida, se eu quero resgatar minha autoestima, são as pessoas que eu preciso evitar, né? Eu já vou responder, tá? Podem ir escrevendo que a gente já entra nessas questões que vocês estão trazendo. O segundo ponto é a autoaceitação, que é também um dos pontos do livro, né? Eu estava estudando um pouquinho para trazer para vocês hoje como eu gostaria de estruturar essa live, e quando eu fui rever os conceitos, os pilares da autoestima, eu percebi que, de alguma maneira, algumas coisas que eu trouxe para vocês no livro, dentro da metodologia que eu imaginava para libertação, aí de acordo com os modelos que eu venho trabalhando, que coincidem muito aí com alguns pilares, alguns são muito parecidos, né? Então, a autoaceitação no sentido de que me conheço, e aí para isso eu vou fazer uma série de movimentos que a gente faz, inclusive nos nossos grupos, quando a gente lê o livro e faz o nosso estudo, ou num inventário moral de 12 passos, ou num grupo de apoio que nos ajude a olhar para as nossas raízes culturais como amor exigente, enfim. São várias metodologias que nos permitem nos autoconhecermos, né? Então, a ideia de que, eu só posso me conhecer se eu fizer terapia? Não. Né? A terapia, sem dúvida, é um grande recurso, porém, existem muitas outras formas de eu entrar nesse processo. O que nós sabemos é que muitas vezes nós não temos prontidão para isso, porque muitos de nós, inclusive, temos receio de nos conhecermos, porque talvez pensemos que temos só defeitos, né? Então, eu só vou olhar para as minhas coisas difíceis, negativas, e como é que eu vou dar conta disso? Não,
Ao contrário, é aí que eu vou ter oportunidade de buscar as minhas qualidades. Eu vou fazer essa escavação na minha história, na minha origem, no meu autoconhecimento em mim, para eu conhecer justamente as minhas qualidades, os meus pontos positivos, o que que eu preciso regar, né? Então, mais uma vez falando naquela ideia que nós falamos na live da solitude, solidão e solitude, que é uma das lives que vocês mais escrevem para mim que gostaram muito. Na solitude, é aquele momento em que nós vamos regar o nosso jardim. Um cheiro de Pernambuco, muito obrigada. Saudades também. Nós vamos regar o nosso jardim. E o que que é esse jardim? As sementes são aquelas pequenas características, pequenos sentimentos que eu começo a perceber que eu tenho de positivo. Mas até então ninguém fez e eu também nunca fiz, ele está lá, jogado no jardim. Agora que eu passei por esse jardim, que eu me conheci, que eu passei por ele acompanhada de um estudo, de um grupo, de um livro, de um colega, enfim, eu conheci e vi que esse jardim tem sementes que podem ser férteis nesse solo. E agora o que que eu vou fazer? Eu vou aceitar as ervas daninhas que existem, é a autoaceitação. Eu não preciso conviver com essas ervas daninhas, eu vou trabalhar o meu jardim para eliminar as ervas daninhas ou para dar a essas ervas daninhas o lugar correto para elas, que não é ali no meu jardim, né? E o meu jardim eu vou fazer o que com ele? Eu vou plantar ou regar as minhas sementes de autoestima. O que eu tenho de positivo? Eu sou uma mulher cheia de características positivas, porém ainda não cultivadas. Né? Eu tenho me dedicado o maior tempo a pensamentos negativos, a versões negativas de mim, que eu não consigo ter tempo de regar os meus aspectos positivos. Então, quando a gente fala em solitude, quando a gente fala em autocuidados, quando a gente fala em olhar para nós, em nos integrarmos em grupo, o que a gente está fazendo? Regando essas sementes que vão florescer. E quando eu florescer, né, quando essas sementes florescerem, eu vou começar a colher o quê? Novos comportamentos correlatos à minha autoestima desenvolvida, né? Então, esse seria o segundo ponto, a autoaceitação ou aceitação das minhas questões. Autoconhecimento, conheci meus aspectos positivos e negativos, aceitei que eu tenho tanto positivos quanto negativos, porque até para aceitar o positivo, nós temos dificuldade, né? Será que sou eu mesma? Será que eu tenho isso? Será que isso de bom é meu? Né? Porque eu fui acostumada há tanto tempo a viver com padrões negativos, que quando vem um padrão positivo, eu recuo. Será que isso é meu? É. Paranavaí, Paraná. Obrigada, Esther. Muito bem. Terceiro pilar, né, mais um que a gente pode explorar aqui para nós falarmos, que é muito importante para que vocês trabalhem esses conceitos. Autorresponsabilidade. Né? Esse é um dos principais pontos que eu acredito, Bahia, que nós, talvez na codependência, a gente tenha aí um grande entrave para vivenciar a autorresponsabilidade. Porque nós somos habituadas a vivenciar situações onde nós estamos repletas de culpa. Né? E a culpa faz o quê? Faz com que nós sintamos pena de nós mesmas. Nos sintamos com sentimentos de autopiedade, com sentimentos de vitimismo, né? Ah, isso é ruim, isso é um julgamento? Não, isso é realidade. Sentimento de culpa nos leva a nos sentirmos dessa forma. Pena de nós, por que a nossa história é assim? Por que a nossa história é tão triste? Me coloco nessa posição de vítima, tenho autopiedade. Isso é um movimento natural. Enquanto eu estiver nesse movimento natural de autopiedade, de vitimismo, o que eu vou fazer? Eu vou sempre culpar as outras pessoas. Sejam elas as pessoas com que eu convivo hoje, sejam elas pessoas do meu trabalho, da minha família, sejam elas quem forem.
inclusive os meus pais, né? Então, quando a gente fala de entrar em contato com os padrões da infância para nos conhecermos, não é entrar em contato com os padrões da infância para ficarmos paralisados no movimento de culpar os nossos pais. Muito pelo contrário, é o movimento de aceitarmos o que aconteceu, reconhecermos os nossos padrões e não repetirmos mais esses padrões. Muito bem. E aí, quando eu transformo culpa em responsabilidade, é justamente quando eu viro a chave, né? Então, não mais eu vou me culpar, não mais eu vou me vitimizar, ou não mais vou alimentar sentimentos de autopiedade. Eu vou tomar a responsabilidade pela minha vida, pelas questões que me aconteceram, eu vou aceitar, e pelas questões que eu vivo e quero viver, eu vou tomar nas minhas mãos. Né? Então, como eu posso culpar as outras pessoas pelos meus sentimentos de inferioridade, pela minha tristeza, pelas coisas ruins que acontecem comigo, ou por eu não ter me desenvolvido nessa ou naquela área, ou por não ter um bom relacionamento, ou por eu conviver com uma pessoa em adicção? Como eu vou culpar outras pessoas? Qual é, aí vem aquela pergunta de sempre, qual é a minha parcela nisso tudo? Né? Qual é a minha responsabilidade em começar a trabalhar minha autoestima para que eu possa efetivamente crescer? Autoconfiança, um outro ponto fundamental e extremamente importante. Como eu posso trabalhar minha autoestima sem confiar em mim? E como eu confio em mim? Dando pequenos passos de resposta aos compromissos que eu travo comigo, que eu firmo comigo. Então, eu fiz uma pequena promessa de que essa semana eu vou andar. E aí, eu não consigo por diversos motivos. Isso, de alguma maneira, me dá a sensação de que eu não posso confiar em mim, porque eu me prometo algo, mas não faço. Eu prometo para mim que a partir dessa semana eu vou iniciar meu trabalho de autoconhecimento, ou eu vou, enfim, fazer algo por mim, mas eu não faço. Qual a sensação que eu tenho? De que eu não posso confiar em mim, né? Então, por que que é importante nós estabelecermos compromissos conosco? Não estamos falando de compromisso com o outro, é conosco. Que compromisso você firma com você hoje, pequeno, que você vai começar a partir de amanhã a fazer? E que vai ser justamente o primeiro passo que você vai dar para você confiar em você mesma ou em você mesmo. Qual vai ser? Né? Então, a partir de amanhã, eu vou levantar e dar um sorriso? Não sei, uma coisa simples. Eu vou levantar e vou andar, eu vou levantar e comer melhor, eu vou beber mais água, eu vou falar não. Cada um sabe aquilo que precisa firmar de compromisso consigo, que tem sido descompromissado. Seu relacionamento com você é descompromissado? Não é um relacionamento sério, né? Então nós precisamos ter relacionamento sério conosco, sem dúvida, Ana, estipular metas, né? Então quando nós, já que estamos falando em metas, vamos pensar que no grupo de apoio, no Amor Exigente, que nós estamos juntas em vários momentos, nós temos as metas semanais. E o que é a meta semanal? É justamente um exercício de eu iniciar o meu processo de autoconfiança. Quando eu venho na outra semana e digo, eu consegui fazer tal coisa, eu estou confiando em quem? Nessa pessoa aí que falou que ia fazer e fez. Eu. Então é assim que eu começo a confiar em mim, né? Eu estou nessa fase, prometo e não faço? Gente, isso é natural. Se vocês têm baixa autoconfiança em vocês, se nós temos em alguns momentos falta de confiança em nós, é justamente porque nós estamos alimentando esses movimentos de procrastinação, de deixar para depois o que nós acordamos conosco. Então, qual é a ideia? Que a partir de agora, Oi, Dora, tudo bem? Saudade também. Nossa, essa live hoje tá cheia de amigos e amigas. Então, a partir do momento em que eu travo que eu firmo esses compromissos comigo e começo a dar pequenos passos em relação a eles, eu começo a sair do movimento da falta de autoconfiança. Isso não significa que nós precisamos, mais uma vez, nos chicotearmos ou ao contrário, né, diminuir,
ou continuar dando alimento para nossa baixa autoestima, nos vitimizando. Nossa, mas eu não consegui fazer isso, eu prometi para mim que eu ia fazer e não fiz, eu realmente não sou legal, nossa, eu não faço nada nem o que eu prometo para mim. Esse é um movimento natural em que nós ficamos vivendo em alguns momentos, justamente quando estamos em codependência. Então, ao invés de nós continuarmos esse processo de alimentação, vamos observar, sim, autoconhecimento. Eu me conheço e sei que o que eu prometo para mim eu não faço. Tudo bem. A partir de amanhã, sem dúvida nenhuma, vocês vão se lembrar que seja isso aqui, bem pequenininho, que vocês vão prometer para vocês e vão fazer. Vocês vão começar a alimentar esse relacionamento com vocês de uma forma mais valorizadora, né? Nós queremos tanto que as outras pessoas nos valorizem e nos estimem, mas se nós não estamos fazendo isso, conseguem entender essa conexão? Às vezes a gente vê muitos clichês, você precisa se amar primeiro para depois ser amada, o amor próprio vem em primeiro lugar, senão você não consegue amar ninguém, ninguém te ama se você não me ama. Nós ouvimos esses clichês, mas quando esses clichês têm real efeito? Quando a gente percebe que se eu mesma não assumo um compromisso comigo, como alguém vai assumir? Compromisso de valorização, de confiança, de relação firme, de relação saudável. O que é a relação saudável? É onde nós nos comprometemos e fazemos aquilo que nós queremos fazer. Para o outro, para mim. Então, gente, são 18h42. A cada dia que passa, a cada live, eu tô muito, muito, muito mais falante, né? Daqui a pouco eu não vou deixar vocês falarem. Então, nós ficamos aí hoje com alguns grandes pilares, não todos, mas eu espero que já possa ajudar vocês de alguma maneira. Autoconhecimento, autoaceitação, grupo de suporte, apoio, rede social acolhedora e a autoconfiança, que é trabalhada por meio dos pequenos compromissos que eu firmo comigo e começo a realizar. Então, o que eu espero de hoje, que vocês levem, nessa live hoje tem tanta gente aqui, nunca tivemos tanta gente, que mais ainda o quê? Mais falante? Pior que é, Silvio, alguém precisa mandar eu parar, né? 52 pessoas no Insta e 52 pessoas, olha que nós estamos iguais aqui nas duas redes, né? Na verdade, a gente tem tido cada vez mais pessoas, mas hoje especificamente, na live de autoestima, vocês vieram mais. Eu creio que esse é um assunto muito interessante, a gente pode falar isso mais vezes, mas mais do que isso, eu gostaria que vocês levassem algo daqui hoje. Que bom, falando demais, mas com bons conselhos, ou com boas intervenções, né? Querendo deixar algo para vocês. Firmem um compromisso com vocês amanhã cedo, depois vocês me contem se vocês estão em relacionamento sério com vocês. Vamos ver amanhã vários relacionamentos sérios, firmando um com os outros, conosco, né? Pessoas que podem aí passar a confiar em si mesmo, que esse é um dos grandes pilares. Gilmar! Gente do céu, hoje vocês resolveram vir me ver em bando, em grupo de todos os lugares. Muito obrigada, gente, muito obrigada. Muito bem, então essa é a ideia de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não dá pra gente aprofundar mais uma vez como eu gostaria, mas vamos falar disso outras vezes. Mas levem hoje essa sementinha para que vocês possam regar o jardim de vocês. Eu quero ver esses jardins bem lindos aí e vocês me contem depois, porque vocês sempre me escrevem para contar. Isso é muito legal, esse é o grande retorno que vocês me dão. Aproveito para pedir a vocês que compartilhem os vídeos para que outras pessoas possam ouvir a nossa conversa. Sigam o meu canal no YouTube, rominamiranda.com.br. A minha equipe tem colocado vários vídeos legais lá. E o quanto mais vocês seguem, vocês comentam, a gente consegue ter uma penetração maior e chegar em mais pessoas. Então, peço a vocês aí que sigam meu YouTube também. Então vamos lá, vou começar aqui pelas perguntas do Insta, porque eu acho que o Insta acaba antes, mas eu acho que não mais, né, pelo jeito. Depois a gente vem pra cá. Adalmere Santos, querida, boa noite, estou pela primeira vez, bem-vinda, né? Ontem nós conversamos no AE, que bom que você tá aqui, continue vindo, né? Nossas lives todos os domingos às 18 horas, sempre falando sobre aspectos correlatos à codependência.
Muito feliz de você estar aqui, viu? Conversamos e você veio mesmo. Foi uma bênção, você foi uma bênção na minha vida. Boa noite, boa noite, boa noite, querida Romina. Oi, Eugênia, tudo bem? Muito bem, vamos lá. Eu só queria ter a beleza da Romina e a força de vontade do Paulo Campos para malhar. Oh, sério? Ah, eu também quero essa força para malhar, viu? Não tô sabendo que o Paulo tem essa força toda, tô precisando também. Roberta, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Silvio, obrigada por você ter vindo. Muito bom estar com vocês. Roberta querida, Roberta E, Gilmar, minhas alunas do Projeto Laços, do Cineia, a Áurea querida que sempre está aqui. Você é linda e nos motiva em todas as áreas da nossa vida. Que bom saber, muito feliz em saber. Muito boa noite. Preciso aprender pelo menos 1/100 dos seus conhecimentos. Assisto tudo que você publica. Tenho 2 filhos dependentes químicos que dizem que não são dependentes. Ainda não há aceitação, né? Se eles são dependentes e não se enxergam como, ainda não se enxergam como, mas o quanto é importante que você se enxergue e se cuide, ideia. Venha, que bom que você está aqui, que você está se olhando. Neide, meu filho está na clínica faz 15 dias, mas apesar de saber que é o melhor, estou me sentindo muito mal. O que fazer? Sem dúvida, Neide, é muito natural, né, que nós, apesar de sabermos que é o melhor caminho, justamente pela vivência da codependência, pelos sentimentos que nós acabamos desenvolvendo de forma muito disfuncionais nessas relações, é muito natural que a gente siga nesse processo de ter dúvidas se o que fez foi correto, se sentir mal por ter feito isso, o que fazer, né? Se apegue justamente nisso que você falou. Eu sei que é o certo, né? O resto você vai conseguir ir trabalhando. Venha para os grupos de apoio, para os grupos de amor exigente, Alanon, Naranon, para as lives, para os diversos conhecimentos aí que são disponíveis aí nos os nossos colegas. Se alimente para você dar conta desse momento, porque certamente, se ele tem essa doença, ele em tratamento é a melhor coisa que pode estar acontecendo. Certo, Neide? Manter o relacionamento somente virtual, você acha que é o bastante? Vivo literalmente isolada. Como trabalhar a autoestima assim? Na verdade, Célia, desculpe, o relacionamento virtual, ele não é um relacionamento em toda a sua integralidade necessária para isso que nós estamos falando, né? Nós precisamos, claro, sem dúvida, hoje, principalmente em virtude do que nós vivemos, né? Eu acho que é incrível, até alguns pacientes meus falam, Romina, é incrível, porque mesmo pelas nossas reuniões de família pela internet, que agora são remotas, a gente consegue vincular, a gente consegue conversar, justamente porque o nosso vínculo com o outro, ele ultrapassa essa tela, ultrapassa esse celular, esse notebook. Tanto é que nós estamos aqui, né, em mais de 100 pessoas, num domingo, 6 horas da tarde, há várias semanas, porque nós nos sentimos conectadas. Então, é importante, sem dúvida, nós darmos a condição que as coisas aconteçam pelos meios que nós temos, sim, mas não somente, né? Então, você precisa, Célia, na verdade, pensar em formas de trabalhar o teu isolamento, que é uma das características da codependência. E vejam que paradoxal, né? Nós falamos em quebrar isolamento, vivendo isolamento social. Essa semana, em várias ocasiões, com alunos na faculdade, com alunas nos sábados, é, fica cada vez mais claro para mim quantos impactos negativos, né, nesse sentido, até nisso, né, porque a gente precisa trabalhar o desenvolvimento das nossas relações sociais e estamos vivendo um momento em que somos privados até disso. Vejam só. Boa noite, Romina, um cheiro de Pernambuco. Muito obrigada. Tenho dificuldade em identificar em mim as características de autoestima. Então, Cristiane, é justamente esse exercício, né, de autoconhecimento. Então, eu não sei exatamente o que você vem fazendo, né, Cristiane, por você, mas num grupo de apoio, num grupo guiado com essa finalidade, na terapia e meditações, são processos que você vai conseguir acessar essas características, tanto
negativas, que você gostaria de alguma maneira começar a tirá-las do seu jardim, como as positivas que você precisa alimentar. Então, isso passa pelo processo de autoconhecimento, Cristiane. Vejo muita autocobrança, eu tenho que ser, eu tenho que fazer, autocobrança demais. Não, você não tem nada. Você quer, né? Penso que queremos estar numa situação melhor. E o primeiro ponto é nos autoacolhermos. O que nós temos condições de nos doar hoje, né? E o contrário é o acolhimento e a complacência, né? O que nós podemos fazer hoje e quais são os caminhos que estão disponíveis para nós, mas nós vamos fazer aquilo que nós temos condições. Quanto mais nós nos cobrarmos ou nos colocarmos condições e não conseguirmos cumprir, mais a gente vai trabalhar negativamente a nossa autoconfiança. Tomar a responsabilidade por meus sonhos e sentimentos, exatamente, né? O que eu sinto é meu, se o meu sonho não deu certo, qual a minha parcela, né? Estipular metas, exatamente. Parar de reclamar é um começo, é o que nos ajuda a sair do processo de autopiedade. Eu estou nessa fase, não tem problema, Deia, já falamos sobre. Oi, Ivan, tudo bem? Parar de murmurar e agradecer mais. Com certeza me ajudou muito. Te ouvir sempre é um aprendizado. Entre um grupo amor exigente, sem dúvida, é um sacode intenso tudo isso. Obrigada por isso. Uma hora é pouca para tantas conversas. A semana será diferente. Eu tenho certeza que sim. A semana é diferente para mim, para vocês, para todas nós que estamos trabalhando tão intensamente essas questões, porque eu também trabalho essas questões com vocês. Ou vocês acham que essa maratona de sábado não funciona para mim também? Quando damos o primeiro passo, sentimos o prazer e o segundo vem. E assim começamos o processo do compromisso conosco. Isso mesmo, Natália, são os degraus, né, os tijolinhos da autoconfiança. Poxa, eu falei que ia fazer isso, eu fiz, olha que legal, eu posso confiar e começar a me dar tarefas mais complexas, né? Isso mesmo. Romina, muito amada, você que é, Roberta, você sabe a importância que você tem na minha vida, nas minhas questões relativas à espiritualidade. Muito obrigada por você estar aqui. Que bom te ouvir, que saudade, Gilmar. Também muitas saudades. Eu e o Gilmar trabalhamos muito tempo juntos, né? Roberta, querido Gilmar, saudades. Vai ficar gravada? Vai. Ela fica gravada aqui no IGTV e também no Facebook. Todas as lives, tá? Isso. Vocês já vão se respondendo, sim, todas ficam. Somente com muita sabedoria, energia positiva, gratidão. Se gostam das lives, imaginem o Projeto Laços. É verdade, Anitta. O Projeto Laços é uma intensidade de tudo isso, né? Um aprofundamento de tudo isso. Eu espero que todas as pessoas que de alguma maneira estão aqui, que um dia venham participar conosco aí nas várias edições que nós teremos sempre do Projeto Laços, que nos proporciona, né, Anitta, a possibilidade de entrarmos mesmo em contato com essas propostas, né? Obrigada, querida Anitta, aluna do Projeto Laços, agora segunda turma. Muito bom, cheia de atividades esse final de semana, né? As lições ficam gravadas no YouTube também? Não. Essas lives elas ficam aqui, mas no YouTube são outros vídeos, tá? Abraço para você também, amamos suas lives, saudades Romina, Dulcineia querida também. Amo, adoro você. BH, Marisa, tudo bem, Marisa? Meu namorado terminou e me sinto culpada. Não consigo sair dessa dependência emocional. Tentando, mas é tenso. É tenso, mas que reconhecimento, né? Saber que existe a dependência emocional, sabendo que eu tenho dificuldades, portanto, sabendo eu tenho como lidar, né? É algo que eu tenho concepção, que eu tenho conhecimento. É difícil, sim, mas o primeiro passo é justamente esse reconhecimento, né? Parabéns pela live, absorvi palavras muito valorosas. Com estudos descobri que minha mãe já falecida tinha doença da dependência, mas nunca se tratou. Obrigado pelos conselhos. Andréia, minha amiga, Andréia, minha prima. Hoje tá bom aqui, hein? Ângela, obrigada por ensinar a encontrar a mim mesma. Imagina, gente, eu tô só contando para vocês o que funciona comigo.
Muito obrigada, live muito boa, grata pelos ensinamentos. Beijos da equipe do Cura-te, São José dos Campos. Semana que vem vamos estar juntas, né, na celebração de 1 ano do Cura-te, sábado à noite, vai ser uma grande alegria. Boa noite, José. O projeto Lattes acontece somente aos sábados? Hoje sim, né? Hoje acontece aos sábados, de manhã e à tarde. O ano que vem vamos tentar abrir uma turma à noite. Muito bem. Agora que vi a caixinha de perguntas casal, você fica observando meu cantinho, Áurea? É esse aqui, é Puxa Conversa Casal. Eu adoro esse aqui também, para as terapias de casal. E você já viu as outras que eu tenho, né? Então vamos lá. Agora eu vou vir aqui para o Face, tá? Para a gente poder olhar as perguntas daqui. E sem dúvida nenhuma, essas perguntas também ajudam aqui o Insta. E quem quiser escrever, vamos aproveitar esses últimos minutinhos aí para olhar para tudo isso. Iraneide, muito obrigada. Nara, cada domingo damos um novo passo rumo ao nosso próprio encontro. Eu também acho. Amo essa maratona, vocês são suspeitas, né? Vocês amam, não sei como que vocês aguentam, na verdade, né? Ontem eu tava falando, acho que com a Alessandra, falei, vou dormir ouvindo a voz da Romina, não aguento mais. Estamos te aguardando em São José dos Campos. Muito obrigada. Boa noite, Romina. É uma alegria estar aqui aprendendo com você no Amor Exigente para ficar cada vez melhor. Boa noite a todos. Olá, Rita. Milena. Que bom que vocês estão todas aqui, meninas. Acho que vocês não cansaram de mim, então, ontem. Santa Gertrudes, gratidão. Oi, Áurea querida, Valdísia, Giovana, um beijo pra você. Que bom que você tá com a gente. Muito feliz de você estar com a gente, viu, querida? Boa tarde. Eu me sinto muito inferior desde criança. Exato, né? Essas questões relacionadas à baixa autoestima são da infância, né? E agora quem vai cuidar? Nós, vocês em nossos grupos, nossa rede social, nossa espiritualidade, nossa autoconfiança. É muito difícil construir e sustentar a autoestima, principalmente quando nós não nos encaixamos nos padrões que a sociedade nos impõe. Por exemplo, ser negro, ser mulher, ser dona de casa, ser gorda, ser gay, etc. Sandra, essas questões que você traz estão relacionadas aos papéis sociais. E sem dúvida, né, os papéis sociais eles têm uma representatividade muito grande na formação da autoestima e também no resgate da autoestima. Né? Então, o porquê que nós precisamos nos munirmos dessa rede de autoconhecimento, autoconfiança e de grupos, né? Justamente para que a gente consiga a fidelidade aos nossos preceitos, né? Aquilo que nós acreditamos, defender o que nós acreditamos, estimar o que faz parte de nós. Isso é autoestima. Mas sem dúvida, você tem toda a razão, Sandra. Esther, Romina, mesmo com toda a situação difícil que passei ou estou passando, não me deixo abalar. Me sinto bem, me arrumar, me sentir bonita, conversar sempre com as pessoas, conversas positivas, assim vou levando a vida. Que bom, Esther, é isso mesmo, né? Olhando para os nossos sentimentos, mas sempre em frente, né? Sempre buscando estarmos com bons pensamentos, com boas emoções. Boa noite, Romina. Tenho aprendido com você nas suas lives de domingo. Gratidão, Emília, da Bahia. Gratidão, Iraneide, querida. Patrícia Soares, boa noite. Parabéns. Muito obrigada, Patrícia. Vamos conversando. Siga firme. Né? Você precisa realmente se construir e não achar que ninguém não é você que constrói a história positiva ou negativa das pessoas. Você constrói a tua, né, Patrícia? Com a recaída do meu filho e a maneira que ele me está tratando, mesmo contra a minha vontade, estou num momento de baixa estima. Nem a meta que eu coloquei de ir ontem na reunião de AE não cumpri. E hoje estou com herpes que tenho mesmo, toda vez que me estresso. Mas semana que vem vou estar melhor, tenho certeza. Só em ouvir você já me desperta essa consciência. Eunice, sem dúvida. Por isso é que dia hoje, primeiro dia da minha nova vida, e como está você, cada vez melhor. Nós não cumprimos a meta, nos leva a reconhecer que nós estamos num processo de busca da autoconfiança, mas ainda não colocamos aliança, né? Milena, beijão, obrigada por você estar aqui. Eu espero que você esteja gostando dos grupos, que estejam te ajudando de alguma maneira.
Nem sinto o tempo passar lhe escutando, eu estou trabalhando com a minha psicóloga esse tema, Floripa, aprendo muito com você, Romina. Sônia, querida, essa semana vamos conversar, viu? Eu e você juntas. Nara, um passo de cada vez, começar a me amar, mas nem que seja a passos lentos. Gratidão por essas palavras sábias que mexem com o nosso eu. Isso mesmo, nem que seja passos lentos, né? O pequeno compromisso que eu consigo firmar comigo. Qual é o primeiro compromisso? Simples, né? É aquilo que eu tenho condições de dar amanhã. O que nós vamos dar para nós amanhã? Caminhada. Holândia, tudo bem? Que bom que você está aqui, Holândia. Bem-vinda. Eu também, alunas do Laços 2. Eba, Romina é maravilhosa. Ah, daqui a pouco a gente vai ter as alunas do Laços 10, né? E os laços, a gente vai só desmanchando os nós e fazendo os laços. Gislaine, Romina, gratidão pelos ensinamentos. Gostaria de perguntar, ouvi no AE que Padre Haroldo dizia que mesmo que os dependentes tenham sua autoestima como um balde furado, é papel da família ajudá-lo a manter o balde sempre cheio. Qual é a sua dica para ajudar o outro a melhorar sua autoestima? Ai, meu Deus do céu, né? O Padre Haroldo e os seus profundos ensinamentos. Quando a gente fala nesse suporte, nessa rede de proteção que eu falei para vocês em algum momento aqui, no suporte social, qual é o primeiro suporte social? A família, né? Então, sem dúvida nenhuma, quando nós estamos olhando hoje para a nossa dependência, estamos tentando trabalhar questões individuais que não dependem necessariamente da nossa família, porque eu não sei exatamente qual é a estrutura familiar que vocês estão inseridos. Mas nós, como familiares de usuários, sabendo que os usuários têm baixa autoestima, sem dúvida, nos conhecendo, nos tratando, nós saberemos que precisamos, então, ajudá-los trabalhando e olhando para a dignidade humana, ajudando-os a ter autoestima no sentido de reforços positivos, de reconhecimento dos seus esforços, justamente no sentido dessa rede de apoio que eu disse a vocês que nós podemos ter na sociedade, nas nossas irmãs fraternas, nos nossos grupos, mas que sem dúvida nenhuma a primeira rede de suporte do indivíduo é a família, né? Então, sem dúvida nenhuma, o que nós podemos fazer é o reforço positivo, olhar para o que eles têm de positivo e estimular o que eles têm de positivo, dar valor ao que eles têm de positivo, ajudá-los a olhar para o que é positivo. Essa é a forma, né, de nós ajudarmos a manter o balde sempre cheio. Como sempre, palavras maravilhosas nas suas lives. Parabéns, Romina Miranda. Obrigada por nos presentear a cada domingo com seus ensinamentos. Muito obrigada. Boa noite, proveitosa live. Gratidão. Vou ficar gravada, sim, vai ficar gravada. Estamos aqui para aprender com você a sair dessa codependência. Nós vamos mudar esses padrões sempre. Sempre edificante, linda de ver e viver. Gratidão, gratidão por lives. Amamos você, amor infinito. Eu também amo vocês. Amo a oportunidade de alguma maneira, fazer parte da história de vocês, dos domingos de vocês, da semana de vocês, dos novos sentimentos que vocês possam construir rumo à autoestima, rumo à libertação da codependência, né? E eu acho que para fechar isso daqui, eu gostaria de, já que nós falamos de Padre Haroldo, e que Padre Haroldo está sempre tão presente na minha e na vida de vocês, né? Aqui, ó, minha homenagem, essa daqui eu fiz no dia que ele fez 100 anos, né? Eu mostrei para ele no dia do aniversário de 100 anos. Medo de nada, só amor, né? Quando a gente pensa em medo de nada, só amor, esse amor é para nós, né? Se nós tivermos medo de nos amarmos, nós teremos dificuldades para vivenciar o bom, para vivenciar o que o nosso poder superior certamente deseja para nós, né? E que nós possamos, assim como nós trabalhamos nos 12 passos de Alcoólicos Anônimos, e que Padre Haroldo tanto trabalhou durante as suas vivências com os dependentes e com todas as pessoas que ele ajudou, inclusive a mim e a muitas de vocês, que nós possamos lembrar do passo que diz, né, que o poder superior nos ajude a
fazer a vossa vontade, a sua vontade, que nos dê força para fazer a vontade dele e não a nossa, porque a vontade dele certamente é muito edificante para nós. E nós muitas vezes com os nossos pequenos sonhos da baixa autoestima, com a nossa inferioridade, com a nossa autopiedade, com o nosso vitimismo, esquecemos que os sonhos do nosso poder superior para a nossa vida são muito maiores do que os nossos. Então, que nós possamos finalizar essa live de hoje entregando a nossa vida, a nossa vontade ao poder superior, na forma que cada uma de vocês concebe, de acordo com a espiritualidade, religiosidade de cada uma de vocês. Eu sou muito grata por esse momento, muito grata por ter a oportunidade de tê-las e tê-los comigo todos os domingos aqui e poder transmitir para vocês aquilo que eu com muito carinho estudo durante a semana, leio, penso e peço sempre ao Poder Superior que me faça uma possibilidade de um canal de comunicação com vocês. Muito obrigada por hoje, uma boa noite e até domingo que vem. Tchau, gente. Até. Bom final de domingo para vocês. Vou fechando aqui. Tinham outras perguntas aqui, deixa eu só ver essa última aqui. Romina, é como ter autoestima quando você é traída pelo marido? Sempre acha que é o defeito está em você. Como superar? Autorresponsabilidade, né? Não vamos passar para ele esse poder. Nós vamos nos responsabilizar pela maneira como nós vamos nos sentir. Fácil? Muito difícil. Mas vamos fazer. Beijão. Obrigada, gente. Boa noite. Amém. Vocês são especiais para mim também. Um beijo. Até semana que vem.